E ai, estou puto, acabei de deletar toda a porra do texto por acidente. Então vou resumir, vamos lá, o tema tu leu no título, Segunda Guerra, vamos começar pela pré-guerra, no fim da Primeira. Isso explica muito porque nosso mundo é tão ruim, 30 anos depois de uma guerra começou outra, mas ok né? A Alemanha se ferrou legal com a Primeira Guerra, sofreu um monte de sanções, teve de pagar indenização, etc. Estava em uma crise ferrada, em parte também por causa da Grande Depressão, que afetou os Estados Unidos, e o que afeta os Estados Unidos afeta o mundo todo. Aí começou a se espalhar por aí uma nova doutrina, o PT, brincadeirinha, é o nazismo. Hitler, que começou a atuar como comandante da Alemanha em 1933, disse lá, é para honrar o país e separar a galera por raça, porque nossa raça é ariana limpa pura e escolhida. Outros países também ficaram com raivinha porque não foram recompensados como achavam merecer com os espólios da guerra, no caso terras. Esses países eram principalmente Itália e Japão. Na hora da prova, não pense que japonês e chinês é a mesma coisa só porque come cachorro, tanto que em 1931 os japoneses invadiram a China, e em 1935 Mussolini, a comando das tropas italianas, decidiu atacar a Etiópia, e ainda tem gente na USP com camisa do FDP. O emo do bigode de Charlie Chaplin então decidiu desrespeitar uma ordem do Tratado de Versalhes, que era de não ficar acoplando território, mas ele disse, quero mais é que o tratado pegue na cabeça da minha suástica, e anexou a Áustria a seu território em 1938, até que um dia deu a louca no bigodudo, e em 1º de setembro de 1939 ele atacou a Polônia, e a bagunça estava feita. Assim como na Primeira Guerra tinham as equipes, a dos revoltados, chamada de Eixo, que tinha como integrantes Japão, Itália, e não pode faltar a Alemanha. E tinha os vencedores, os aliados, com França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. A gente agora vai analisar o meio-jogo, as peças já se desenvolveram e começou a troca de peças, e entre 1939 e 1941 o eixo estava na frente, com seus ataques como o da Polônia dando certo, tudo nos conformes. Os germânicos também desceram o sarrafo em noruegueses e dinamarqueses. Por isso que eu digo aos pais, batam nos seus filhos, vejam só, hoje são países de primeiro mundo. Aí depois desceram bomba na Grã-Bretanha e houve o armistício com a França. O que é armistício? Segundo o dicionário acordo que suspende temporariamente as hostilidades entre os lados envolvidos numa luta, disputa ou guerra, trégua, indúcias. Agora de 1941 a 1943 a guerra começou a ficar meio a meio. Isso quer dizer, mais vitórias. Os alemães já começavam a se sentir bens, e foram com toda a pompa atacar a União Soviética, mas o Exército Vermelho falou, parado aí sua vadia, e volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e o rabo entre as patas. Também houveram as batalhas travadas no Pacífico entre EUA e Japão. O Japão invadiu a Indochina, e os Estados Unidos disseram, volte já seu comedor de cachorro. E deram restrições e BLA. Mas eles se revoltaram, e danaram bomba nos United States. Agora é GUERRAA de Japão contra americanos. O resto do eixo também se juntou contra os States. Mas com a derrota da Alemanha para a União Soviética, nos pendeu para a vitória dos aliados, aí o Mussolini foi destituído e toda a merda foi pro ventilador. Aí vem a porra da traidora da Itália, e pela segunda vez, muda de lado na droga de uma guerra mundial. A traidora suja, desgraçada, prostituta, imunda, que a única coisa boa que trouxe ao mundo foi a porcaria da pizza, começou com um acordozinho de paz com os aliados, e aí bum. Eles vão para o lado dos aliados. Eu sei, o eixo tá errado, mas não se traz sua equipe. Aí chegou um evento importantíssimo, o dia D, que aqui na minha cidade indica promoção de atacarejo, mas na real foi quando o exército aliado desembarcou na França, e libertou os franceses dos nazistas. Digno de filme. Em 1945 o exército alemão conseguiu libertar a Polônia e conquistou a Alemanha. E em 8 de maio de 1945 acabou a guerra na Europa.
Mas é claro, tava fácil demais para parar por aí. Ainda tinha a parte da guerra no Oceano Pacífico, que irônico, não é mesmo? Em 1944, os Estados Unidos conquistaram algumas terras do Japão. Mas em 1945, chegou um presentinho. Os chineses inventaram os fogos de artifício de pólvora, os americanos os de urânio, com as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, evento triste e terrível, que tirou mais vidas civis que militares japoneses. O Japão não tanca a pressão e desiste em setembro de 1945, dando fim à guerra no Pacífico. Esse evento nos deu uma conta de US$ 1 trilhão e 45 milhões de vidas perdidas. Essa brincadeira também colocou o Brasil no fogo cruzado, já que no começo estávamos no nosso canto, mas aí atacaram uns navios nossos e entramos para o lado do eixo. Aí criamos a Força Expedicionária Brasileira e uns 25 mil soldados ficaram nesse conflito. Dessa vez, a Alemanha não pagou o pato como única culpada, mas teve uma profunda depuração ideológica e teve seu território dividido pelo Muro de Berlim em Alemanha Oriental e Ocidental. Os europeus saíram arranhados e sangrando, com muita destruição e população reduzida, todavia com o americano Plano Marshall, deu para recuperar um bom pedaço. Aí surgiu a ONU, que sabemos, não faz bosta nenhuma, tá lá faz anos um monte de guerras, Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, e blá blá blá, quero é saber do jogo do Vasco. No final quem ganhou mesmo foram os Estados Unidos, sim, de novo, com poucos danos e bastante ganhos, e a União Soviética se saiu bem, com muitas vitórias e se tornando uma potência mundial. Aí depois teve a guerra das ideologias socialismo e capitalismo, a Guerra Fria, mas isso é história para outro dia. Basicamente foi isso, o bigodudo não tancou o bóstio e se autochurrascou, porque eu não digo a palavra correta? Já falo muita merda, e o algoritmo pode derrubar, dito isso, até mais, e não se torne neonazista, e nem comunista.